Olá, então estamos aqui agora para abordar, né, o assunto sobre remessa necessária. O último assunto, né, para finalizarmos aí o conteúdo, né, relacionado à sentença e claro, né, a partir de agora, né, os senhores têm lá aquele questionário, né, que foi passado para vocês. Eu sempre menciono, né, da importância de vocês participarem, né, daquele grupo de WhatsApp que foi, né, implantado para a turma. Então ali vocês têm os dados do professor, tem, né, os dados dos demais membros da turma. O professor usa muito, né, aquele espaço ali para lançar questões, lançar informações, observações. Então ali é um local, né, onde vocês conseguem ter acesso ao professor também, além, né, claro, do e-mail e outros demais instrumentos. Mas por que o professor está mencionando? Porque vocês receberam lá as questões para responder. E qual é o correto? Assistir os vídeos, olhar a doutrina, estudar pela doutrina. Eu até encaminhei uma outra doutrina para vocês. Vocês já têm aquela doutrina do Vamber, né, que é o curso avançado de processo civil, volume 2, e agora eu também encaminhei outra doutrina para vocês, que também irá lhes auxiliar, né, na elaboração das questões. E tirar dúvida com o professor. Tá, professor, eu fico meio envergonhado, tirar na frente das outras pessoas lá no grupo. Tem lá o meu WhatsApp, entre em contato diretamente com o professor ou por e-mail, mas o importante é que as dúvidas não persistam, né? E assim a gente vai vencendo aí esse bimestre também, ok? Então qualquer dúvida, está em contato com o professor. Mas vamos lá. Então, qual é, né, a finalidade dessa aula de hoje chamada remessa necessária? É o seguinte, nós falamos de sentença. E a sentença, como pronunciamento do juiz, ela resolve ou não o mérito da demanda, ela também acaba com a primeira instância, né? E a fase cognitiva do processo, que é a fase de conhecimento. Então essas são as características da sentença. Então a sentença é o pronunciamento do juiz que, em primeira instância, resolve ou não o mérito, né? Resolve ou não o mérito, porque pode ser uma sentença pelo 485 ou pelo 487, e em sua parte cognitiva ou executiva, dependendo a natureza da ação. E aí o juiz proferiu a sentença. E agora? O que eu devo fazer? Bom, você deve cumprir a sentença, né? Em regra, quando o juiz profere uma sentença contra alguma das partes, você deve cumprir. Mas, professor, e se eu não concordar com a sentença? Aí você deve recorrer, você deve entrar com recurso. O recurso da sentença é o recurso chamado apelação, que inclusive essa matéria de recursos é a aula do próximo ano de vocês, né? Vocês estão terminando agora o terceiro ano, quarto ano vocês vão ter recursos. Então, vão ter que entrar com recurso. Qual recurso? Apelação. O recurso, ele é algo voluntário, você vai analisar, você entra ou não com recurso na esfera civil. Então o juiz proferiu uma sentença, dentro de todos aqueles moldes que nós conversamos, a sentença lá com o seu relatório, fundamento, dispositivo, né, seguindo certinho os parâmetros da sentença, eu tenho que cumprir. Ah, mas se eu entendo que ela não foi apta, se eu entendo que nessa sentença o juiz não acolheu tudo aquilo que eu merecia, o que eu devo fazer? Você deve recorrer, uma apelação. Só que você tem que fazer a apelação, você vai ter que procurar o seu advogado, falar para ele que está insatisfeito com o teor da sentença, ele vai fazer um recurso de apelação e essa apelação é direcionada para o Tribunal de Justiça. Beleza? Bem, aí é interessante que quando eu falo no recurso, quando eu falo na apelação, é um ato voluntário da parte que se sentiu prejudicada. Ela vai ter que contratar o advogado, recolher as custas do recurso. O fato dela entrar com recurso não significa que ela não tenha que cumprir com obrigação. Embora, em regra, quando você ingressa com a apelação ela é recebida no duplo efeito. O que é uma apelação recebida no duplo efeito?
tanto devolutivo quanto suspensivo. Ou seja, ela vai para o tribunal, ela volta para a análise do judiciário e, em regra, ela suspende a decisão do juiz. Em regra, porque existem algumas situações que não suspendem. Por exemplo, se a discussão foi alimentos e você entra com recurso alegando que não vai pagar aqueles alimentos, você vai ter que continuar pagando até o juiz decidir, porque alimentos não, em regra, não aufere efeito suspensivo. E tem outras questões lá também. Mas, por hora, o que vocês têm que entender é isso. Eu entro com a apelação, em regra, ela vai ser recebida no efeito suspensivo também, ela vai suspender. Então, se eu tinha sido condenado a pagar 10 mil para reparar uma motocicleta, e eu entro com a apelação, a princípio, eu fico isento de pagar esse valor até o recurso lá no tribunal ser apreciado, tá? Essa é a regra. Não, professor, se recurso é uma matéria do 4º ano, por que o senhor está adentrando? Por que o senhor está fazendo esse rodeio aí? Aí tem, professor. Não, eu estou fazendo essa análise com vocês porque ela é importante para que possamos entender a remessa necessária. Então, quando eu falo que uma das partes não concorda com a sentença, ela, voluntariamente, ela vai ter que pegar e provocar o Tribunal de Justiça, né, para analisar aquele ponto que ela não concordou com o juiz. Agora, a remessa necessária aplica-se, em regra, embora nós vamos ver aqui algumas outras situações, mas em regra, nas ações onde a fazenda pública ela é condenada. Então, a fazenda pública pode ser a fazenda pública da União, a fazenda pública estadual, a fazenda pública do município, que, querendo ou não, é como o patrimônio é público, o patrimônio é nosso também, da sociedade. Então, toda vez que um ente público, né, a fazenda pública, ela vir a ser condenada em um processo, ela perder em um processo, mesmo que não haja apelação por parte dos seus procuradores, né, por parte das pessoas que prestam serviço para a fazenda, esse processo, para que ele transite em julgado, é obrigatória a remessa para o tribunal, para fazer uma nova análise. Mesmo que não discorde, mesmo que concorde, sempre vai para a remessa obrigatória. Então, esse reexame necessário, né, porque é o termo mais apropriado, reexame necessário, remessa necessária, existe principalmente para as ações em que a fazenda pública, tá, ela é requerida ou que ela é condenada, e aí o que acontece? Essa sentença automaticamente ela é remetida ao tribunal para ser reanalisada pelo Tribunal de Justiça. Porque como ela envolve patrimônio público, ela não transita em julgado sem antes ir para o tribunal, mesmo que eventualmente não tenha havido recurso. Embora nós saibamos, né, que existem as procuradorias, os seus procuradores, que têm essa obrigação, né? Tanto é que alguns dos legisladores, né, do atual CPC queria até ter tirado nessa questão do reexame, porque automaticamente essas empresas, essas fazendas públicas têm a sua estrutura, né, jurídica, mas mesmo assim permaneceu, porque é uma ideia de que se o patrimônio é público, trata-se da fazenda pública, então é obrigatória a remessa. Ela vai para o tribunal para ser reanalisada a sentença. Mesmo que aparentemente ela não tenha vícios, essa sentença, toda vez que ela condenar um ente da fazenda, essa sentença vai para o reexame, ok? Vai para o reexame. Então, é como se não precisasse, né, daquela apelação ou daquele recurso. Por isso que eu iniciei nossa aula com esse tema. Então, houve ali uma sentença contra a fazenda pública ou que condena a fazenda pública a algum valor, então, automaticamente, essa ação, essa sentença, ela é remetida ao tribunal para o tribunal reanalisar e ver se de fato o juiz proferiu uma decisão, uma sentença acertada ou não, tá? Essa é a regra. Agora, a natureza jurídica. Qual a natureza jurídica, né, da remessa necessária? A remessa necessária é um recurso? Não. Se fosse recurso, ia ser trabalhado com os senhores lá no ano que vem. Qual é a natureza, então, da remessa necessária? A natureza dela
é exatamente uma condição de eficácia definitiva da sentença. Então essa sentença ela só irá transitar em julgado assim que houver, né, a fase da remessa necessária ou do reexame necessário, como boa parte da doutrina se menciona. Então é uma condição de eficácia definitiva da sentença. Então, para que essa sentença ela gere eficácia, qual sentença? A sentença que condenou a fazenda pública, seja municipal, estadual ou da União, ela só terá eficácia se houve o reexame necessário, ok? Bom, cabimento. Aonde, professor, que eu posso ir buscar o cabimento da remessa necessária, né? Quando que eu tenho um artigo onde me explica detalhadamente aonde é cabível ou não o reexame necessário? Tem sim. O 496 do CPC, o artigo 496 do CPC, ele traz lá todas as hipóteses. O professor, de uma maneira mais concisa, trouxe aqui, né, para apenas debater para com os senhores, mas lá no 496 ele traz lá de uma maneira mais ampla. Mas vamos lá, quais são as hipóteses então? Primeiro, já havia conversado, sentença proferida contra a fazenda pública. Então, em regra, porque há exceções, em regra, toda sentença proferida contra a fazenda pública, né, é obrigatória a remessa necessária. Mas há duas exceções, uma de cunho quantitativo e outra de cunho qualitativo. Quantitativo, tem lá os valores, eu não vou ler aqui, mas tem uma lá, até 100 salários, o valor de 1.000 salários mínimos, outro de 500 salários mínimos, tem lá alguns valores e determinadas condenações que o reexame necessário não é necessário, tá? Então, lá no artigo 496, parágrafo 3º, traz um limite quantitativo, ou seja, ações que condenarem a fazenda pública até aquele valor lá que está estabelecido, não há necessidade do reexame necessário, ok? E existe um limite qualitativo, que está no 496, parágrafo 4º. Qual é o limite qualitativo? É aquele em que a fazenda ela foi condenada com base... ela foi condenada com... como que eu poderia dizer aqui? Ela foi condenada com base em uma súmula de tribunais superiores, por exemplo, com base numa súmula do STJ ou do STF, ou então com base em acórdão de resolução de recursos repetitivos. Então, nesse caso, como já há uma posição do tribunal superior e hierárquico, aí também não há reexame necessário. Olha que interessante. Então, se a fazenda pública foi condenada com base num enunciado, né, de exame de recursos repetitivos, súmulas, né, STJ, STF, então, nesse caso, não haverá o reexame necessário, porque parte da premissa que já foi, né, já há um ponto decidido, né, consolidado por esses tribunais, e aí, nesse caso, não haveria a remessa necessária, ok? Que mais? Recurso parcial interposto pela fazenda pública. Então, vamos supor que a fazenda pública ela recorreu, mas ela recorreu apenas sobre parte. Sobre o ponto X, ela não recorreu. Então, esse ponto X vai ocorrer o reexame necessário, porque todo ponto da sentença contra a fazenda pública deve passar pelo reexame necessário, a não ser que esteja aqui nessas exceções. Fora isso, tem que passar pelo reexame necessário. Então, se a fazenda pública recorreu, mas no recurso não engloba aquela parte, então aquela parte deve passar pelo reexame necessário. Que mais? Ação monitória. Essa matéria, ação monitória, ela é lá das ações de rito especial. Vocês vão ter essa aula no 5º ano, até o professor titular dessa matéria o Dr. Silas, né? Professor aqui da instituição, juiz lá do juizado especial, ele que leciona essa disciplina no 5º ano. Então lá ele vai trabalhar com vocês algumas ações de rito especial. Então ele vai falar lá da consignação em pagamento, ação monitória, ação de dar contas.
E o interessante é que essa ação, né, monitória, ela é uma ação interessante, porque ela primeiro a ação monitória é como se ela fosse um atalho para a execução. Então, primeiro, a parte é intimada da dívida. E olha que interessante, claro, de uma maneira bem simples aqui, tá? Eu não tenho condições aqui de dar aula de ação monitória para vocês, mas de uma maneira bem simples. Então, na ação monitória, eu sou citado sobre um determinado valor que a pessoa alega que eu devo para ela. Se eu não me defender, aquela decisão se transforma num título executivo. Olha que interessante. Aquela decisão que determinou a minha intimação para se manifestar, então é um caso à parte, né, só cabe isso na ação monitória, por isso que ela tem requisitos próprios lá, a parte vai falar, ô Marcos, o João fala que você deve para ele, tanto. Se eu não me defender, aquela decisão se transforma num título executivo. Se nesse caso for a fazenda pública que esteja no polo passivo, então ela foi intimada e por um motivo ou outro ela não se manifestou. Então aquela decisão interlocutória se transformou num título executivo. Então nesse caso também vai haver a remessa necessária. Veja que nesse caso específico, não é a remessa necessária de uma sentença, mas a remessa necessária de uma decisão, que é aquela decisão inicial, né, do juiz da ação monitória. Então, na ação monitória, conforme o artigo 701, parágrafo 4º, né, é cabível, então, também a remessa necessária. Só que a remessa necessária de uma decisão. Por quê? A fazenda pública foi intimada, ela não se manifestou, então transformou no título executivo. Ok? Não tem problema quanto a isso, porque até havia uma grande discussão na doutrina, se por essa razão a ação monitória poderia ou não ser objeto de ação monitória, desculpe, se a fazenda pública poderia ou não, né, sofrer uma ação monitória, e o entendimento foi que sim. Só que aquela decisão que condenar a fazenda pública a pagar porque ela foi inerte, ela é necessária do reexame necessário. Então tem que ocorrer o reexame necessário. Então aquela decisão é remetida ao tribunal para fazer a reanálise, tá bem? Artigo 701, parágrafo 4º. Deixa eu até pegar ele aqui e ler para vocês. 701, parágrafo 4º. Vamos lá. Então diz assim, ó. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para a execução de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor arbitrado. Então vamos supor que a fazenda pública recebeu essa intimação. Parágrafo 4º. Sendo a fazenda pública não apresentados os embargos previstos, aplica-se o disposto do 496. Então, se ela não se defendeu, então ela é condenada. Só que vai haver o reexame necessário. Reexame necessário do quê? De uma decisão que a condenou. Então, não é propriamente aqui de uma sentença, e sim de uma decisão. Nossa, professor, que tema difícil. Não é difícil, né? Mas ele reúne várias informações e aí a importância da leitura, né, na sequência. Ações de competência originária dos tribunais. Vamos supor que, por uma razão ou outra, essa ação em que tem a fazenda pública, ela já nasceu no TJ. Vamos supor, em razão de uma autoridade, já nasceu no Tribunal de Justiça. Então, nesse caso, não há necessidade de reexame necessário, tá? Então, é como se fosse uma outra exceção. Então, quando a fazenda pública for condenada numa ação que já nasceu no Tribunal de Justiça, então a ausência de reexame. Porque entende assim, para que serve o reexame? Para o tribunal analisar. Agora, se essa ação já nasceu no tribunal, não há necessidade do reexame. Então seria uma outra exceção em que, embora a fazenda pública estivesse sendo condenada, não haveria necessidade do reexame, ok? E aqui a gente vê previsões em leis esparsas também, né? Não só no CPC.
Então tem a lei aqui da ação civil pública, né? E da ação popular. Eu até fiz aqui a anotação, deixa eu ver aqui. Aqui fala, não há reexame das decisões contrárias à fazenda pública em ações de competência originária do tribunal. Tá, essa nós já falamos. Agora, em leis esparsas, ó. Existe ainda outras hipóteses de cabimento de remessa necessária. É o que se dá, por exemplo, essa lei aqui é do mandado de segurança, tá? Desculpa, eu tinha falado mas é do mandado de segurança, Lei 12.016 de 2009. Então, toda vez que houver uma sentença concessiva do mandado de segurança contra a fazenda pública, então, reexame necessário. Então, todo mandado de segurança concedido contra a fazenda pública é obrigatório o reexame necessário. Artigo 14, parágrafo 1º da Lei 12.016 de 2009, que é a lei do mandado de segurança. Agora ali a Lei 4.717 de 65, essa é a lei da ação popular, que diz, a sentença que extingue a ação popular por carência ou improcedência do pedido em que há também a fazenda pública, também é necessário o reexame, ok? Então, vai ser necessário o reexame necessário. Então, são previsões em leis esparsas. Uma na lei do mandado de segurança, que é a lei 12.016 de 2009, e outra na lei da ação popular, que é a lei 4.717 de 65. Então, em ambas, nesses casos específicos, ou na concessão de mandado de segurança contra a fazenda pública, ou no caso do juiz entender que a ação popular não preenche seus requisitos, então aí nesse caso, sendo a fazenda pública condenada, haverá a obrigação da remessa necessária, ok? E para finalizar, a vedação da reformatio impejus. O que significa reformatio impejus? É o caso da reforma para pior. Então, sempre que houver, foi lá condenado e vai haver uma análise, e isso não se trata só para a fazenda pública, mas para todo cidadão, se alguém entrar com recurso, o máximo que pode acontecer é ficar do jeito que está. Piorar, não. Então, o juiz condenou a fazenda pública a pagar 100 mil reais. Aí entrou com a ação, ou com a remessa necessária, chegou lá ao tribunal. Não, o juiz está errado mesmo, não é 100 mil não, é 300 mil. Opa, mas aí é para pior, aí está reformando para pior. Se ele entendesse que era 50, tudo bem, mas entender que é mais ainda, que é um valor maior, então nesse caso, não se admite, tá? Então, isso não se admite nem para a fazenda pública e nem para qualquer cidadão. Toda pessoa, ou aí incluindo inclusive a fazenda pública, sempre que houver o manejo de um recurso, não se pode haver reforma para pior. O que pode acontecer, por exemplo, a aceitação do outro recurso. Então, eu fui condenado a 10 mil. Aí a outra parte entrou com recurso e de 10 mil foi para 50 mil, porque ela entendia que 10 mil era pouco, tinha que ser 50, e tudo bem. Aí aumentou porque a outra parte entrou com recurso. Agora, por si só, por exemplo, eu fui condenado a 50 mil. Aí eu falo, doutor, é muito pouco 50 mil. O senhor tem que me dar aqui no caso aqui, essa causa no mínimo 100 mil. Aí o juiz analisa e fala, não, tá errado mesmo, não é 50 mil não, é 10. Opa. Aí tá errado, porque ele está me prejudicando, está reformando para pior, tá? Então a reforma ela nunca pode ser para pior, sempre ou fica da mesma maneira ou reforma, para melhor, ok? Por isso do termo reformatio impejus, ou seja, vedação da reforma para pior, é a súmula 45 do STJ. Então ela diz que não pode se reformar para pior. Então imagine a ideia. A fazenda pública foi condenada a 200 mil. Aí manda a remessa necessária, o tribunal entende que não é 200, que é 300. Mas daí está prejudicando a fazenda. Então não. Ou ela entende que de fato são os 200 mil, ou é menos, que ela deve pagar.
tá? Agora, isso é o que ela deve pagar, então deve pagar sempre, né, menor. Agora, Marcos, o juiz condenou o João a me pagar 10 mil, mas eu entendo que o correto seria 20, eu entro com recurso. O juiz não pode agora de 10 abaixar para 5, o máximo pode acontecer permanecer nos 10 ou aumentar, ok? Então vejam que aqui a gente conclui então essa ideia, né, da sentença, essa ideia da remessa necessária. Como conversei com vocês logo no início, o material está disponível, né, para vocês, e qualquer dúvida, né, entrar em contato com o professor, né, eu estou sempre lá mantendo contato com vocês pelo grupo, encaminhando material, encaminhando, né, as informações necessárias, e aí qualquer dúvida de vocês, só entrar em contato com o professor e até mais.